Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Bernardo, diretamente do canal O Pythonista, o seu canal sobre Python e outras coisas. No vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre os dicionários em Python, que é uma estrutura de dados built-in, uma estrutura de dados que já existe nativamente, já é suportada nativamente em Python. É uma estrutura de dados muito utilizada, que na verdade ela é uma hash table, né? Ela é uma estrutura de dados que ela faz uma relação entre uma chave e um valor, né, associado a ela. Então ela tem uma complexidade, ela é muito boa por ter uma complexidade de encontrar itens, né, de ordem 1, porque se você entra com a chave você consegue encontrar ali facilmente aquele valor. Então, cara, ele é muito utilizado para organização de código. Em vários momentos, né, eu tenho usado para substituir estruturas de if-else, por exemplo. Você consegue usar para, por exemplo, no design pattern, né, o strategy, por exemplo, onde você, dependendo do seu input, você tem, você pode trazer diferentes instâncias para resolver um determinado problema. Então você poderia usar o dicionário para isso, onde cada chave retornaria uma determinada instância de uma classe diferente, por exemplo. Eu usei isso, né, assim, já abrindo aqui o vídeo, porque eu não consigo ficar quieto e seguindo uma linha de raciocínio, mas eu tive um exemplo, né, quando eu trabalhava como cientista de dados, onde eu tinha um dataset, eu tinha colunas nesse dataset de diferentes tipos, né? Eu tinha colunas numéricas, colunas que eram strings, colunas que eram booleanos, por exemplo, e para cada tipo de dado da coluna, eu tinha que fazer uma interpolação diferente, porque eu precisava preencher, eram séries temporais, eu precisava preencher o intervalo entre pontos com alguma lógica, né? E a lógica era diferente para cada tipo de dado. E aí eu fiz exatamente isso, né? Eu fiz uma classe que era uma interface, e ela era responsável por trazer uma instância diferente dependendo do tipo de dado daquela coluna. Então, por exemplo, eu varria as colunas do dataset, identificava o tipo da coluna, daquela coluna daquele momento, passava para essa interface absorvia esse tipo e aí ela retornava uma instância da classe que fazia a interpolação daquele tipo específico, né? Então isso daí foi muito legal porque, cara, ficou um código muito bem organizado, ficou um clean code ali, né? Um código bem limpo e eu consegui resolver o meu problema. Então, o dicionário em Python ele é muito utilizado. Talvez, assim, eu ouso dizer que talvez a primeira ou a segunda estrutura de dados que eu mais utilize, né? Porque tem as listas também, né? As listas eu acabo usando bastante. Então, assim, eu acho que ali é top 1, top 2 ali de utilização no dia a dia, né? E um outro ponto importante é a questão das coisas que já são nativamente implementadas em Python, né? Então, você tem uma série de estruturas de dados, você tem uma série de módulos built-in que resolve uma série de problemas, e quanto mais a gente souber sobre isso, mais você consegue resolver problemas dos mais variados sem reinventar a roda, porque se já existe uma implementação validada, nativa em Python, é bem provável que ela resolva o problema muito melhor do que uma implementação que eu faça, né? Então, faz muito sentido. Eu procuro sempre estudar a base, mesmo hoje em dia que eu estou atuando efetivamente como desenvolvedor Python, na parte de desenvolvimento web, né? Utilizando muito Django e Django REST Framework. Enfim, eu estou trabalhando com frameworks super abstraídos e tudo mais, super bem implementados, com os padrões de designer super avançados, de arquitetura e tudo mais, só que a todo momento a gente volta para a base, né? Então, esses dias mesmo eu precisei, enfim, trazer informação de banco de dados, eu precisei combinar dicionários em um único dicionário, por exemplo. Então, a todo momento você está usando a base. Quanto mais você souber da base, mais facilmente você entende essas implementações mais complexas, né? Como um Django, por exemplo, como um Flask, enfim, como esses módulos que resolvem uma série de problemas para a gente, né? Então, a base é muito, muito importante. Sempre estudem a base, né? Por mais que você trabalhe com Python no dia a dia, geralmente você está trabalhando com um módulo específico, com algumas bibliotecas específicas, com alguns frameworks específicos no seu dia a dia, e aí você acaba ficando muito focado naquilo. E eu gosto muito de fazer, nem que seja um probleminha diferente, né? Depois eu posso até fazer um vídeo compartilhando as plataformas que eu uso para estudo, mas enfim, né? Eu deixei isso para outro vídeo, vou voltar para cá antes que eu me perca aqui no meu, no meu déficit de atenção aqui, hiperatividade, indo para assuntos que não tem nada a ver com o conteúdo original desse vídeo, né? Então vamos lá, gente, dicionários em Python, né? Como eu falei, eles são uma hash table, ele é uma estrutura de dados que faz uma relação entre uma chave e um valor.
tá? E eles são criados facilmente aqui, né? Geralmente a gente vai ver que as coisas são facilmente criadas, o difícil é a gente explorar esses caras a fundo, né? Então, as principais formas de criar um dicionário em Python seria pela keyword dict, né? Abre e fecha parênteses, aqui você pode passar alguns inputs, né? Você não necessariamente precisa criar um dicionário vazio. Ou as chaves, né? As chaves também criam um dicionário. E apesar dos sets, né? Que é uma outra estrutura de dados em Python, também utilizar chaves na sua representação, o vazio retorna um dicionário, tá? Chaves vazias ela não vai retornar um set, ela retorna um dicionário. Então são as duas formas de criar um dicionário aqui vazio, tá? Eu vou adicionar algumas células aqui para fazermos uma exploração básica. Mas, por exemplo, eu vou fazer um dicionário aqui, vou criar uma variável pessoa, e eu vou falar aqui, gente, não liguem nessas chaves aqui em linhas separadas, porque é uma forma que eu tenho programado ultimamente, né, pensando na melhor organização do meu código, né, para não escrever linhas muito longas e tudo mais. Então eu tenho uma pessoa, essa pessoa tem um nome, tá? Que eu vou colocar o meu próprio nome aqui e vou entregar a minha idade para vocês, né? Então, a minha idade aqui são 36 anos. Tá? Então, isso aqui eu já criei um dicionário com duas chaves, cada chave com um valor associado a ela. Né? Com relação a regras, para as chaves, né, as chaves precisam ser imutáveis. Tá? Então, por exemplo, você pode usar as tuplas, strings, números, né? Pode ter um número associado a um valor, enfim, você não pode usar variáveis aqui que sejam mutáveis. Então, por exemplo, eu não posso usar uma lista como uma chave, porque a lista eu posso alterar os itens dessa lista, né, ao longo do meu código, e aí ela deixaria de ter uma referência com a chave. Né? Então faz muito sentido que as chaves, que são os identificadores, né, pelos quais você consegue pegar uns valores armazenados nessa estrutura de dados, faz muito sentido que sejam variáveis de tipos imutáveis, tá? Com relação aos valores, podem ser qualquer tipo de variável Python, tá? Pode ser instâncias de classes que vocês mesmos criaram, podem ser as próprias classes, podem ser funções, podem ser, enfim, pode ser qualquer coisa, né? Até com relação ao que eu comentei antes, sobre o strategy, né, que é um design pattern que você recebe uma determinada chave aqui e você retornaria para cada chave uma instância diferente, é exatamente isso, né? Então, eu faria algo do tipo, por exemplo, se eu receber um tipo int, né, por exemplo, eu retornaria, sei lá, uma instância de int aqui, né? Se eu receber um dict aqui, eu retornaria uma instância de dict. Então, você consegue fazer isso, né? E aqui, o dicionário eu tenho utilizado muito para evitar, né, estruturas de if e else. Né? De novo, não existe um mais certo ou mais errado, eu simplesmente tenho preferido programar assim, e hoje em dia já é algo que está no sangue. Né? Geralmente, quando eu penso nessas estruturas blocadas, assim, onde eu tenho que tomar decisão, se acontecer determinada coisa, vai por um caminho, ou se acontecer determinada coisa, vá por outro caminho, eu tenho usado muito dicionário para fazer essas definições. Tá? Mas deixa eu voltar aqui para o meu nome. E para minha idade. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante para falar. Não, então eu tenho aqui minha pessoa se quando você dar um print, né? Por que eu estou na estrutura do Jupyter Notebook? Eu não vou dar o print, né? Se eu rodar simplesmente a variável na célula, ela aparece aqui o retorno do Dunder Method string, né? O string ou o wrapper do representation. Então é assim que você consegue ver o dicionário aqui, caso você print, né? Coisas legais do dicionário, né? Você pode dar um loop nele, porque ele é um iterable, ele é um iterável, você consegue iterar por ele. Então, se você iterar, olha que interessante, né? Vou colocar um underscore aqui em pessoa, tá? E eu vou dar um print aqui nesse underscore. Quando você faz esse tipo de loop no dicionário, você faz um loop pelas chaves, tá? Esse é o default. Quando você faz um loop no dicionário, você faz um loop pelas chaves. Então, se você quiser acessar o valor, como é que você faz isso, né? Uma das formas mais utilizadas é o colchete, né? Então, se eu quiser printar o valor, por exemplo, eu vou ter o meu pessoa. Deixa eu mudar aqui já esse underscore para aqui, por exemplo. E passo aqui. Então, eu tento acessar com colchetes, passando aqui a minha chave. Então essa é uma forma também muito usual de você pegar o valor associado a determinada chave em um dicionário, tá?
Então, o que aconteceu aqui agora? Eu parei de ver as chaves, né? E agora eu tô vendo os valores, que é Rodrigo e 36 anos, no caso, né? Então, são coisas interessantes aqui do dicionário, tá? Outra coisa muito legal do dicionário pensando em quem faz não só desenvolvimento web, né? Mas geralmente a gente faz muito isso assim, com definição de arquivos de configuração e tudo mais, né? Que é utilizar JSON, né? O JSON, enfim, que é o JavaScript Object Notation, tá? Então, a anotação de objetos, né, do JavaScript, você faz exatamente essa definição com chaves, né? Então é bem natural que você tenha essa relação entre os dicionários em Python e o JSON, né? Ou JSON, gente. Eu não sei como é que vocês pronunciam isso aí, eu geralmente falo JSON. Então, essa é uma representação em Python que pode ser vista como um equivalente ali do JSON, sendo que no JSON você não vai aceitar métodos... você não vai aceitar objetos que sejam nativos em Python, né? Então você vai ter ali uma restrição. Nem tudo você vai conseguir fazer a representação ali exatamente igual o que é no JSON, aceito no JSON e o que é aceito no dicionário em Python, né? O dicionário em Python nativamente vai acabar tendo uma extensão muito maior quando você utilizar ele no meio do seu código aqui, né? E quando você fizer a relação para ele virar um JSON, você vai ter ali algumas restrições. Tá? Mas esse é um ponto legal porque ali é um ponto de conexão, né? Então geralmente, por exemplo, em Django agora, quando eu estou construindo uma API, que eu vou fazer a resposta daquela API, enfim, dependendo da requisição, você retorna um dicionário que no fundo vai virar um JSON. E quando você consome, você também consome esse JSON e aí você vai usar ali uma biblioteca built-in ali para você conseguir transformar aquilo ali num dicionário e conseguir fazer uma codificação em cima daquilo, tá? Então o dicionário, na verdade, é bem simples, cara, e bem legal de ser utilizado, né? Deixa eu pensar aqui em mais um exemplo antes de entrar nos métodos. Não, vamos entrar nos métodos logo, tá? Cara, os métodos, né? O que eu acho legal com relação aos build-ins, né? As estruturas de dados build-in, enfim, né? Tudo que envolve o que já está implementado nativamente. Cara, conheçam os métodos que já estão nativamente implementados. Então, strings. Cara, strings tem uma infinidade de métodos ali que resolvem muito, muito a vida. Eu já cansei de fazer gambiarra ou fazer alguma abordagem diferente quando eu fui ver existia um método nativo para resolver aquele meu problema. Aqui no dicionário é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai passar aqui por alguns deles que eu considero assim, que são assim, os principais, né? Então, o primeiro é o update, né? O update ele é uma forma de estender um dicionário, né? Você tendo um outro dicionário ali como input do método, como parâmetro do método, né? Então, por exemplo, se eu tiver um dicionário aqui A, que ele vai... Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tá. Ele vai ter aqui, por exemplo... Não, tá estranho isso aqui, né? Bom, enfim. Eu vou ter aqui o meu nome de novo, Rodrigo. Opa. Rodrigo, tá? E eu vou ter aqui um dicionário B, que vai ter a minha idade, 36, tá? Então eu tenho aqui dois dicionários, tá bom? Deixa eu entrar com mais algumas células aqui. Enfim, eu tenho o dicionário A. Opa, fiz alguma besteira aqui. Opa, esqueci de fechar aspas. Tá. Então eu tenho o meu dicionário A, o meu dicionário B. E eu quero, na verdade, eu falo, cara, eu não quero essas informações desassociadas, eu quero essas informações em um único dicionário. Uma coisa que eu posso fazer é exatamente usar o método update, tá? O método update, ele recebe como primeiro parâmetro, provavelmente, uma instância de dicionário, né, que seria o meu próprio A, né, que é quando você vai desenvolver orientação a objeto, seria o self aqui. Então, na verdade, esse método está aplicado a esse próprio dicionário A. E eu passo o B como parâmetro, né, como input aqui para esse método, tá? Quando eu rodo esse cara, vocês veem que eu não tenho nada aqui pipocando na tela. O que isso significa? Significa que essa operação aqui, esse método, ele não dá um retorno, ele não retorna um dicionário com o nome e idade em um único dicionário. O que ele faz é uma operação in place, né? Então, assim, dentro do próprio A, ele vai adicionar o que tem no B, né? Todas as chaves de valores que tem no B. Então, se eu verificar o A agora, eu vou ver aqui que ele tem o nome Rodrigo e tem a idade de 36 anos. Tá? Uma outra forma de fazer essa junção de dicionários, que eu também acho bem bacana de fazer, por exemplo, seria criar um dicionário C, e aí viria com o próprio building aqui, dict, tá? E aqui o que eu passaria? Né? Aqui você pode passar, por exemplo,
várias chave-valor aqui, pode passar tuplas, né? Pode passar, enfim, vários diferentes inputs aqui e esse cara vai criar um dicionário para você. E aí você pode usar o asterisco, que ele desconstrói o dicionário original, transformando em várias tuplas, né, de chave-valor, e aí constrói um dicionário inteiro. Então, por exemplo, com uma chave cada um aqui não vai ficar muito legal, mas deixa eu colocar, por exemplo, o sobrenome aqui. Vai ser Bernardo. E deixe-me colocar aqui um ano de nascimento, por exemplo. 1986, tá? Então aqui cada dicionário agora tem duas chave-valor, né? E aí eu vou desconstruir o A e vou entrar também com a desconstrução do B, tá? E aí eu consigo criar um dicionário C. Se eu verificar o que existe nesse dicionário C, vocês vão ver aqui que eu tenho 4 chave-valor aqui. Eu tenho a nome, tenho sobrenome, idade e ano de nascimento, todos em um mesmo dicionário, tá? Esse operador aqui é muito legal porque ele é um operador tanto para desconstrução quanto para aglutinação, né? Quando esse operador ele é usado do lado de uma assinatura de uma função, né, da criação de uma função, por exemplo, deixa eu criar aqui uma qualquer função. A gente tem, né, não sei se vocês já chegaram a ver um pouco mais sobre args e quargs, né? Mas eu tenho aqui o asterisco quargs, é um padrão, né? O pessoal usa aqui na comunidade, usa isso na comunidade Python, que significa que são argumentos que tem nome, né? Eles vão originar um par chave-valor, tá? Então são os argumentos ali nomeados, né? Então, por exemplo, se eu der um loop, né, como eu mostrei para vocês antes, pelas chaves, né? Porque no final das contas esse cara aqui vai virar um dicionário. Em quargs print underscore. Então se eu fizer isso aqui, deixa eu adicionar aqui mais uma linha e eu vou chamar essa função agora com diferentes parâmetros aqui, né? Então, por exemplo, eu vou passar, vamos lá, nome Rodrigo, vou passar só 2 aqui, tá? Idade, fiz errado. Idade 36, tá? Quando eu faço isso, estou passando aqui, né, dois parâmetros para essa função e vamos rodar. Então, vocês veem aqui que ela printa aqui. Esse cara aqui de fato é um dicionário. Esse cara aqui, ele aglutinou, né? Então, asterisco, ele pegou esses 2 atributos que eu incluí separadamente, juntou em um único dicionário. E aí eu fiz um loop aqui e realmente as 2 chaves estão implementadas aqui. Se eu quiser, por exemplo, vamos fazer aqui se eu quiser printar os valores, então, Rodrigo, 36 anos, tá? Então, esse daqui são alguns métodos de como a gente consegue unir, né, 2 dicionários em 3 dicionários, enfim, né? A gente consegue fazer o método encadeado, né? Quer dizer, não vai conseguir fazer encadeado aqui porque esse método não tem retorno, né? Então, aqui eu teria que fazer um a.update com um dicionário C, por exemplo, tá? Enfim, isso aqui foi a parte do update, né? Isso aqui é bem legal. Existe também outra forma de criar que assim como eu tenho o list comprehension, né, eu tenho o dict comprehension, né? Eu não vou falar muito sobre isso aqui agora porque eu planejo em algum momento fazer um vídeo sobre o list comprehension que é uma forma bem pythônica de criar listas, né? Então, listas e dicionários, no caso. Tuplas não, né? Porque na verdade você tem um comprehension com parênteses, mas na verdade você cria geradores, né? Você não cria tuplas, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso em algum momento. E aí eu vou continuar aqui passando pelos métodos, tá? Enfim, o que acontece? Né? Você tem um dicionário, você tem as chaves específicas e você pode às vezes tentar acessar alguma coisa que não está presente ali, né? Isso pode acontecer, por exemplo, você recebeu lá um retorno de uma API num formato JSON, você leu aquilo no seu código Python, transformou em um dicionário e você precisa ver se existe alguma chave específica ali com um valor e fazer alguma coisa caso não exista, né? Às vezes considerar um valor default, enfim, né? Você precisa fazer algum tratamento para aquilo, né? Muitas das vezes, né, o que a gente faz, por exemplo, né? Eu vou pegar aqui esse dicionário, o que eu criei, o C, tá? Vamos ver o que eu tenho no C aqui. O C eu tenho nome, sobrenome, idade e ano de nascimento. Então, por exemplo, eu posso fazer uma verificação da presença de uma determinada chave
naquele dicionário, né? Dentre as chaves daquele dicionário. Como é que eu faço isso? A mesma forma de verificação se um determinado elemento existe numa lista, por exemplo. Então, se eu fizer aqui, vamos supor, mês de nascimento em C, ele vai verificar se existe uma chave chamada mês de nascimento. E aí vai retornar um booleano, vai retornar um verdadeiro ou falso. Né? No caso, falso, porque eu não tenho essa chave presente. Então, em muitos momentos na codificação, você faria alguma coisa disso. Né? Se determinada chave existir no dicionário, aí você coloca ali um bloco de código, faz alguma coisa. Se não existir, você faz alguma outra coisa. Você pode usar um bloco lá do try catch, você pode fazer o res exception, você pode fazer uma série de coisas baseado na existência ou não de uma chave em um dicionário. Né? Eu, particularmente, né, depois que eu comecei a ver um pouco mais profundamente os métodos dos dicionários, eu comecei a usar bastante o método get. Né? O método get é o seguinte, quando você passa uma chave para ele, tá? Ele verifica se aquela chave existe naquele dicionário. Se aquela chave existir, ele retorna o valor que está naquela chave. Se aquela chave não existir, ele vai retornar um valor default. Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui, por exemplo, mês... ele vai tentar achar aqui o mês de aniversário, tá? E se esse cara não existir, ele vai retornar um valor default, né? Então, o primeiro parâmetro seria a chave, vai verificar se aquela chave existe. Um segundo parâmetro seria o valor default. Então, se não tiver nada, sei lá, volta janeiro, né? Mês 1. Não sei se isso faz sentido, não, mas retornaria 1. Então, quando eu faço isso aqui, ou seja, esse cara não existe, vai retornar 1, tá? Então, o get é bem legal, porque se eu tento simplesmente fazer isso aqui, eu vou ter um key error, né? Que é uma exceção que acontece quando você não tem aquela chave no dicionário, tá? E aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um... Cara, isso sempre tem... se vocês forem fazer HackerRank, esses sites de fazer exercíciozinho e tal, sempre vai ter algum exercício de contagem de alguma coisa, contagem de caractere, contagem de dígito, enfim. E o dicionário, eu geralmente uso o dicionário para resolver esse tipo de problema também. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu tenho uma string aqui, quer dizer, eu vou ter uma palavra, tá? Vou chamar de word aqui. Eu tô meio inglês, meio português, mas tudo bem. Que eu vou falar aqui, por exemplo, que é teste. Tá? Eu vou criar um dicionário que vai ser um count character, que ele vai ser um dict vazio, tá? E o que eu vou fazer? Para cada caractere na palavra, eu vou fazer o seguinte, count. Aí o que eu poderia fazer aqui, né? Se esse cara existir, né, no dicionário, certo? Se esse cara existir no dicionário, o que eu vou fazer? Eu vou fazer count char, certo? Ou seja, se esse cara existir, eu vou somar 1, tá? Porque seria mais uma ocorrência daquele caractere. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse cara, porque ele não existe, né? Então ele não existe. Então ele vai ser igual a 1, tá? Porque assim, ou seja, a primeira vez que ele passa, esse cara ainda não existe, aí agora ele virou 1, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar o count char aqui. E aí eu vou botar aqui só para aparecer o dicionário na tela, tá? Então, ó, seguinte, eu tenho 2 caracteres T, 2 E e um S, ok? Tá tudo certinho. Show de bola, só que, né, esse código aqui é bem verboso, tem um if else aqui, tipo, cara, isso é realmente necessário? Será que eu posso fazer de alguma outra forma? E a resposta é sim, com esse método que a gente acabou de ver, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, agora? Eu tenho aqui o count char, caractere, não sei se existe ou não, ele vai ser igual ao countchar.get. Vou tentar acessar essa chave. Caso ela não exista, eu vou retornar 0, tá? Ou seja, se ela não existir, é porque a contagem é 0, não existia nenhum caractere anteriormente. Vou somar 1. E aí, esse cara aqui vai ser criado, né, nessa primeira passagem onde o caractere ainda não existe, e vai ficar com 1 alocado ali como valor, certo? Na segunda vez do mesmo caractere, quando ele tentar
pela chave já vai existir com o valor 1, vai somar 1, vai passar a ter 2. Então eu espero aqui que eu tenha o mesmo resultado. Tá? Então, tem o mesmo resultado aqui, isso funciona certinho e ficou bem mais legal, né, cara? Ó, uma linha de código aqui, ó. Cadê? Tem aquele Zen of Python, né, cara? As coisas têm que ser simples, né, cara? Se tiver muito difícil a implementação, se tiver um negócio muito estranho, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, Python é assim, cara, por isso que a gente gosta, né? Então, aqui eu consigo resolver o meu problema com relação a isso, tá? Aqui eu coloquei o outro método que é o setDefault. O setDefault, ele é mais ou menos similar com o get, né? O que o setDefault faz? O setDefault é o seguinte, tá? Vamos voltar aqui para o meu dicionário C, tá? Ponto setDefault. O que ele vai fazer? Vamos aqui, ó. Vamos tentar acessar o mês de nascimento. Se esse cara existir, ele vai retornar o valor desse cara. Se esse cara não existir, ele vai retornar um valor default, por exemplo, 1. Só que o que ele faz a mais do que o get? Ele também cria automaticamente esse cara no dicionário, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu rodar essa linha aqui. Ele retorna 1, porque esse cara não existe, então ele retorna o default. Só que se eu olhar o C agora, eu tenho a adição do mês de nascimento aqui, um par chave valor. Tá? O get ele não dá isso, ele simplesmente tenta ver se aquele cara existe, tenta pegar, não consegue e traz o default. Tá? Então essa é a diferença básica. Então, inclusive, até esse algoritmozinho aqui poderia ser restrito usando setDefault, por exemplo, mas a diferença é basicamente essa, né? Além dele retornar um default caso a chave não exista, ele insere a chave valor com aquele valor default no dicionário. Tá? Aqui tem uma outra forma de criar dicionários, né, a partir de iteráveis. Então, o que esse from keys faz? Né? Você vai passar um iterável, tá? Um iterável que seja válido, né? Ou seja, você não pode ter ali objetos, né, instâncias mutáveis, você só pode ter imutáveis. E aí ele vai criar um dicionário com toda aquela lista ali, atribuindo um valor default, tá? Existe, né, se você olhar um módulo built-in em Python, né, que é o collections, tem muita coisa legal lá. Existem algumas variações de dicionário, tá? E tem o default dict, que é exatamente isso, você já ter ali valores default para chaves ali que não existem no dicionário e tal. Então é muito usado quando você quer usar, por exemplo, como default uma lista, né? Então você quer dar, por exemplo, um append naquela chave, então ele já parte de uma lista vazia. Você não precisa fazer nenhum if, nenhum teste, nem nada disso, você já partiria de uma lista vazia. Então a primeira vez que você encontra aquela chave ali, né, que você vai tentar adicionar um append numa lista, você não vai ter nenhum erro sobre a não existência de uma chave. Você já vai partir de uma lista vazia, vai dar um append e vida que segue. Então o módulo Collections tem muita coisa legal e tem algumas variações originais, né? Tem o Ordered Dict, né, que mantém ali os itens do dicionário na ordem que eles foram adicionados. Enfim, tem um monte de variação de dicionário que tem disponível lá na Collections. Vale a pena dar uma olhada lá. Inclusive, até esse exercíciozinho aqui de contagem, existe lá o counter, né, que ele usa exatamente por trás dos panos ali dicionários para fazer a contagem de coisas que você passa para ele. Então também era algo que você poderia abstrair, nem precisaria escrever essa linha de código aqui, né? Mas tudo bem. Então vamos fazer um from keys aqui. O que a gente pode fazer uma releitura desse exercíciozinho que eu fiz aqui de contagem, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vai ser basicamente a mesma coisa, não sei o que, vou fazer um negócio bem diferente aqui. Eu vou dar um import string, tá? A string, ela tem variáveis globais ali dentro desse módulo, onde você consegue pegar caracteres lowercase, uppercase, enfim. E eu vou pegar aqui agora o alfabeto, que é o seguinte, tá? Eu vou ter aqui o meu letters, que vai ser string, ponto. ASCII lowercases, tá? Deixa eu dar deixa eu só mostrar pra vocês aqui, como é que fica, Ou seja, ele traz aqui numa string todas as letras do alfabeto, minúsculas, né? Porque eu coloquei lowercase aqui, tá? Isso é muito legal, cara, isso é muito mão na roda. Eu fiz algum exercíciozinho lá do PyBytes, que é uma plataforma que eu uso muito para estudar Python, e aí eu peguei esses detalhezinhos lá. Pode ser útil algum dia, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse cara numa lista, tá? O próprio letters. Eu tô fazendo isso aqui sem mudar o nome da variável, tá? Hoje em dia eu tenho desenvolvido um pouco mais usando uma
a definição de tipos, né, em Python. Então, por exemplo, aqui eu definiria que isso aqui é uma string, né? Esse daqui, né, essa outra variável aqui seria uma list. Enfim, eu tenho feito uma lista de strings e tal. Então eu tenho feito um desenvolvimento mais assim. Então eu acabaria evitando isso aqui porque eu ia mudar dinamicamente o tipo da variável, né? Isso daí também é assunto para outro vídeo. Mas com o mesmo nome, né? Isso aqui não fica tão legal. Mas, ok, né? O caráter do vídeo aqui eu vou deixar. Então, o que eu fiz? O mesmo letters aqui, na verdade, agora ele vai ser uma lista, ele não vai ser mais uma string. Então, se eu também der uma verificada aqui, eu vou ter agora uma lista, né? Legal. E aí, o que eu vou fazer agora, cara? Eu vou criar o meu count char. Só que, o que ele vai ser? Ele vai ser, na verdade, um dict. E eu vou usar aqui da classe dict, né, de onde eu criaria uma instância de dicionário, eu vou usar o fromKeys, tá? Se eu inspecionar esse cara aqui, ele me fala exatamente isso, ó. Passa um iterável para esse cara, passa alguma coisa que eu possa iterar sobre como principal aqui. E o valor, ele está como default none, eu posso passar alguma coisa aqui. Então, por exemplo, como eu quero somar coisas, faz sentido que os valores de default sejam 0, né? Faz bastante sentido, né, eu acho. Então, eu teria aqui o letters, né? E valor 0, tá? Então, se eu fizer dar uma olhada aqui agora no count char, eu vou ter, ó, que legal aqui, eu tenho todas as letras do alfabeto iniciando com 0, tá? E aí, quando eu fizer aqui, por exemplo, de novo, né, minha word aqui, sei lá, eu ia falar Pindamonhangaba, nem sei se escreve assim, gente, mas ok. Aí, for char in word, certo? O que eu vou fazer? Eu não preciso mais me preocupar se aquele cara vai estar ou não aqui, porque eu já fiz um desenvolvimento prévio, onde eu sei que vão ter todas as letras ali, né? Então, cara, agora ficou chuchu beleza. Eu simplesmente faria aqui, né? Eu falar chuchu beleza, inclusive, entrega a minha idade de 36 anos, né? Mas não vamos nos atentar tanto a isso. E aí tem aqui o meu char, certo? Opa! E aí faria simplesmente o mais igual a 1, né? Também um artifício em Pythonzinho aqui. É uma forma pythônica aqui de somar 1 aqui numa contagem, né? Eu não precisaria fazer, por exemplo, que esse cara aqui vai ser igual, né? Cadê? Poderia fazer isso aqui também. Só que para não precisar fazer isso aqui, eu simplesmente faço isso aqui. Significa que ele vai pegar esse mesmo cara aqui, vai somar 1 e vai alocar na mesma variável. Tá? E aí, com char aqui. O que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho os A's, o B, né? Tenho letra D, G, H, I, M, N, O, P, um monte de letra aqui, um monte de 0. Aqui você pode até, né, levantar a discussão de você estar alocando mais memória com letras aqui que não existem nessa palavra, mas assim, né, vamos supor que de repente eu estou analisando um texto, vamos supor que você está resolvendo um problema onde você já sabe de antemão todas as chaves possíveis daquele cara, né? Por exemplo, né, eu estou fazendo um desenvolvimento web aqui para uma plataforma de venda de imóveis. Então, estou analisando em determinado momento a relação entre corretores e imóveis. Então, por exemplo, o corretor pode, sei lá, pesquisar o imóvel, pode enviar o imóvel via WhatsApp para um cliente, pode enviar por Instagram, pode fazer uma série de ações relacionadas àquele imóvel. E aí, por exemplo, eu poderia aplicar, por exemplo, pegar todas as iterações entre corretores e imóveis, aplicar um set, né, que é uma estrutura de dados em Python, que é um conjunto e só permite uma única entrada de cada elemento, né, então ele não deixa repetição, então é uma forma super simples de eliminar repetições no conjunto de dados, aplicando um set. Quando você aplica o set, o que você faz? Você tem ali, por exemplo, todas as opções possíveis. E ali poderiam ser todas as minhas chaves possíveis para um dicionário, onde eu vou fazer uma contagem de quantas interações eu tenho de cada tipo. Né? Então, por exemplo, isso daí seria uma aplicação. Eu criaria esse dicionário, né? Criaria já com as chaves que eu conheço, com a contagem 0 para todas, e aí começaria a analisar ponto a ponto e faria a soma, tá? Então, é só um exemplo aqui, talvez não tenha sido o melhor dos exemplos, por conta dessa quantidade de letras, né, que não são utilizadas aqui, mas é algo que faz sentido dependendo... enfim, é mais uma opção na sua caixa de ferramentas ali para quando você for fazer um desenvolvimento de alguma coisa. Você pode lembrar, caramba, olha, para esse caso ali existe o dict.fromKeys. Eu acho que esse cara pode resolver meu problema hoje. Então, fica aqui como opção, tá? Deixa eu eliminar aqui. Eu tenho alguns métodos de remoção de itens. Eu tenho
eu não vou nem entrar muito no mérito aqui, mas eu tenho o pop e o pop item. O pop, geralmente, ele remove o último item da... Se você pegar uma lista, por exemplo, e aplicar o pop, ele vai remover o último item da lista, tá? Ele remove e retorna, tá? Então, assim, ou seja, ele vai deixar uma lista com... Ele vai deixar a lista com um elemento a menos e vai pegar esse elemento e vai devolver para você. No caso dos dicionários, você tem que passar uma chave aqui, porque senão ele não consegue se encontrar, tá? Então, você passa uma chave, esse cara vai remover aquela chave e vai retornar para você a chave especificamente. E o pop item, o que ele faz para você é retornar uma tupla com chave e valor. Tá? Aliás, desculpa, o pop retorna o valor, é isso, desculpa, gente. O pop, você entra com a chave, ele retorna o valor para você e exclui o par do dicionário. Tá? Exclui a chave e o valor. E o pop item, ele exclui do dicionário e retorna a chave e o valor para você. Tá bom? Então essa aqui é a diferença básica, não vou nem implementar aqui. E eu tenho alguns métodos aqui que retornam conteúdo, né? O que são esses métodos que retornam conteúdo? Deixa eu ver se eu já tenho meu C aqui. Tem. Ó, por exemplo, o que eu mostrei para vocês aqui? Ó? For key in C. Ou seja, o loop normal é pelas chaves, certo? Eu já tinha comentado isso com vocês antes. Então, deixa eu dar o print key aqui. Então, beleza, eu tenho aqui as minhas chaves, tá? Se eu fizer um key ponto keys, também é pelas chaves, tá? Se eu fizer um c.values, ele faz o loop, né? Deixa eu até mudar aqui para ficar coerente. Pelos valores, né? E você pode também fazer um loop pelos dois, que eu faço aqui o chave valor, por exemplo, e faço aqui items. O que é esse cara aqui? Ele cria um iterator, né? Onde você vai ter ali uma coleção de tuplas, né? E cada tupla é chave valor, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, fazer até um f-string aqui para ficar bonito, ó, key value, tá? Então, eu tenho aqui um loop por chave-valor. Então, são formas também de você iterar sobre o dicionário sem ser só pelo padrão, pelas chaves. Isso daqui também pode ser interessante em algum contexto, tá? Bom, de novo, né? Dicionário, eu acho que é uma estrutura de dados que é muito, muito, muito importante conhecer. Não só a nível de desenvolvimento, de escrever um código mais limpo, aplicar design patterns como strategy, por exemplo, substituir alguns blocos ali de if-else, por exemplo, de tomada de decisão. Os dicionários são muito utilizados para isso. Esses problemas de contagem, cara, olha, tem muitas aplicações, né, para quem quer os arquivos, né, de configuração em JSON, aplicações web onde você consome o response, né, consome as respostas de APIs, por exemplo. Você vai usar o JSON, no final das contas aquilo ele vai virar um dicionário em algum momento para você codificar em cima. Então é uma estrutura de dados que tem que saber profundamente, tem que saber como funciona, como cria, e enfim, em um determinado momento, de repente, você chega até a estudar a implementação desse cara ali em C, lá em toda a parte obscura em Python, que é uma parte que eu ainda estou explorando, tateando aos poucos ali, mas quem sabe mais pra frente faço alguns vídeos sobre isso. Enfim, galera, comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu acho que foi uma explanação bem legal sobre os dicionários em Python. Se vocês curtiram aí o conteúdo, né, não deixem de dar um like, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo. E para quem não está inscrito ainda, né, caso você bata de frente com esse vídeo, goste da forma como ele foi apresentado, se inscreve no canal também, porque é de uma ajuda muito, muito grande pra gente. Beleza, galera? Um grande abraço e valeu!